Porque dançar a dois é muito bom. Pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em História Comparada. E o tema da palestra dele vai ser Bilac e a Geografia Moral da Cidade, os clubes dançantes nos subúrbios do Rio de Janeiro. Bem-vindo. Obrigado. Só me organizar aqui um pouco. Bom dia. Bom dia. Boa tarde já. Primeiro eu gostaria de agradecer aos organizadores, né, pela oportunidade de estar aqui um pouco, batendo esse papo com vocês, principalmente a Leonor, né, pelo carinho, pela oportunidade. Estar aqui batendo esse papo com vocês, que fala um pouco sobre o que eu venho trabalhando na minha tese de doutorado, né. No caso, no mestrado, eu abordei os clubes esportivos, né, os clubes esportivos suburbanos, né, um pouco do olhar estigmatizado que a imprensa carioca lançava sobre esses clubes. E no doutorado, por conta das fontes, né, que eu acabei me debruçando no período do mestrado, eu vi que isso, na verdade, não estava circunscrito apenas aos clubes esportivos, mas também se alastrava por toda a forma de diversão dos suburbanos, né, das classes populares, né. Então, na verdade, é um pouco dessa fala, um pouco do recorte de minha tese, que vem como tema a vida divertida suburbana, né, buscando compreender as redes de sociabilidades e as tensões criadas pelos clubes suburbanos, né, não somente dançante carnavalesco, como também esportivos, né, e inclusive trazer um pouco porque dos clubes dançantes se tornaram carnavalesco posteriormente. Tá. Eu pensei que fosse comigo. Bom, então, por conta disso, né, minha fala é um pouco pensar os usos do povo, né, alguns significados atribuídos às manifestações das culturas populares, né, nos arrabados do Rio de Janeiro, explorando a construção de estigmas e representações sociais dos órgãos criados pela grande imprensa carioca, né, notadamente as crônicas escritas por Olavo Bilac, e posteriormente eu vou apresentar um contraponto da crônica apresentada pelo Lima Barreto, né? E colocando esses dois autores de forma um pouco antagônica, né? De forma polarizada, mas não deixando de ter as matizes e as discussões intrínsecas desses dois autores, né? Pode passar o slide, né? Só para colocar, né? A gente tem o Olavo Bilac, né? Que era um grande entusiasta, né, da modernidade, né, com pensamento que deveria ter uma redefinição dos costumes da classe popular, e essa redefinição dos costumes não estava apenas circunscrita à reforma urbana, né, mas também na própria redefinição dos hábitos, né, da sociedade carioca. E o clube dançante, né, as sociedades dançantes se mostram de suma importância nessa tentativa de redefinição dos hábitos, né. Nós temos, por exemplo, no carnaval do século XVIII, do século XVII, XVIII, algumas práticas populares, né, que não estavam apenas presentes nas classes populares, mas também em alta sociedade, como Itu, Zé Pereira, os diabinhos, e começa a ter uma redefinição desses hábitos, e as sociedades dançantes acabam se enquadrando nesse processo. É óbvio que, como qualquer tentativa de redefinir hábitos, há uma ressignificação, né? Quando isso acaba adentrando nas classes populares, há uma forma específica de se debruçar sobre essa sociedade dançante, dando sentidos e significados próprios, né, das classes populares, como essas sociedades dançantes, como a própria professora mesmo colocou. Bom, já o Barreto, né, ele tem um olhar completamente distinto, né? Ora entusiasta, ora pessimista da modernidade, muito mais pessimista, né? Por acreditar que a modernidade acaba, de certa forma, codificando, né, as classes populares, né? Acaba, de certa forma, fragmentando, estratificando ainda mais a população pobre da cidade, né? Com o deslocamento da população pobre da cidade do centro da região central para os subúrbios. Então o Lima Barreto começa a ter um olhar sobre isso, inclusive também pelos hábitos, né, pela forma de diversão
das classes populares, notadamente nos clubes dançantes, né? Em alguns momentos, lançando um olhar, de certa forma, ingênuo sobre os bares dançantes suburbanos, né? Dizendo que seria uma característica peculiar dos suburbanos, e outra criticando, né? Principalmente os ranchos e as sociedades dançantes, quando elas se tornam carnavalescas e passam a sair às ruas, né? Cantando e fazendo suas apresentações, né? Então há um embate muito intenso, muito contraditório na fala de Lima Barreto, que é próprio do autor, né? Então, para a gente definir um pouco esse cenário, é preciso a gente reconhecer e estabelecer aqui um recorte temporal, né? Que se baseia, mas a minha fala vai basear basicamente no final do século XIX e nas 2 primeiras décadas do século XX, né? Ou seja, eu vou estar falando de 1890 até 1920, por aí. O período que eu compreendo que o Rio de Janeiro vivia uma efervescência cultural, né? No qual uma série de transformações buscavam um discurso da civilidade, né? Da civilização e da modernidade, né? O que seria esse discurso da modernidade? Uma tentativa explícita de tornar o Rio de Janeiro a principal capital da América Latina, né? Principalmente da América do Sul. Servir como o Rio de Janeiro como uma vitrine para as demais capitais, para as demais cidades do país, né? E nesse cenário, como eu disse anteriormente, a sociedade dançante, né, o hábito de se divertir num espaço fechado, se mostra importante, né? Só para nós termos ideia, se nós pegarmos o recenseamento, o último recenseamento do século XIX e o primeiro recenseamento do século XX, se eu não me engano, acho que ele sai em 1902, eu não lembro muito bem a data quando saiu o recenseamento, que é uma dica importante também para quem pesquisa o tema, para ver os bares, os espaços que eram utilizados para essa atividade, né? Nós temos aproximadamente, fazendo o soma dos periódicos, do anúncio dos periódicos, com as licenças oferecidas pela polícia, a gente tem, na primeira década do século XX, em torno de 1.600 associações, né? As que se denominavam, né, dançantes, esportivas, carnavalesco e menor número culturais e educacionais. Isso, de certa forma, demonstra que o hábito de se associar no Rio de Janeiro estava muito explícito, ou seja, aquela tentativa de redefinição dos hábitos presentes no século XIX, de certa forma, deu certo, né? O hábito de se associar no Rio de Janeiro a qualquer clube, a qualquer espaço, já estava presente no hábito da sociedade carioca, claro, tendo suas dimensões específicas de acordo com a região, né? Um outro dado interessante é que dessas 1.600 associações, desses 1.600 sociedades, um número específico de 950 não tinham, né, a personalidade jurídica, né? Personalidade jurídica é aqueles que não possuíam o registro especial de títulos e documentos, né? As sociedades mostradas pela Leonor, na fala dela, eram sociedades que tinham esse registro especial de títulos e documentos. Por quê? Só para a gente situar do que nós estamos falando, esse documento foi criado em 2 de janeiro de 1903, né, na antiga capital federal, aqui no Rio de Janeiro, que estabelecia a formação de um conjunto documental com informações básicas e padronizadas sobre o grande número de associações existentes na cidade, né? Era uma forma de ter ideia de quantas sociedades a cidade tinha, né? Essas associações que desejassem ter essa personalidade jurídica tinham que obrigatoriamente se inscrever no órgão, fornecendo informações e documentos previamente determinados, né? Ou seja, e o principal, era caro, não era barato ter esse documento, essa personalidade jurídica. Portanto, dessas 1.600 associações, apenas 953 tinham essa personalidade jurídica, né? Porque essa personalidade jurídica não era obrigatória, então havia uma forma havia uma espécie de camuflagem nisso daí. E como eu conseguiria a licença, né? Quem pesquisa o tema sabe que o jornal diariamente, né, ele publicava sociedade tal conseguiu a licença, né? Como era feita essa licença? Eles elaboravam estatutos, né? E esse estatuto vinha dizendo basicamente qual era o objetivo da sociedade dançante, né? Realização de bailes,
caso a maioria das sociedades dançantes do século XX também tinham saídas para bares no carnaval, sair na rua, aí tinha uma licença específica, né? Não havia uma coisa meio padrão. Na verdade, escrevia um estatuto, entregava para a delegacia de polícia mandava um policial para verificar se de fato aquilo que estava presente no estatuto se realizava no local, se a sede realmente é essa, na tentativa de coibir jogo do bicho, jogatinas e tudo, e outras coisas, né? A Leonor levantou um negócio, a ideia de pessoas civilizadas, isso estava muito presente, né? Todo o estatuto vem dizendo isso, pessoas civilizadas, a ideia de formalidade, e que aquilo ali era um espaço de lazer de pessoas confiáveis, né? Isso se nós olharmos, isso é quase comum em todas as sociedades dançantes. É óbvio que nesse pedido de licença, muitas sociedades tinham sua licença negada, né? Notadamente as sociedades que estavam presentes no subúrbio, né? Ou que tinham, em sua maioria, no quadro de associados, negros, né? Então havia muitos estigmas por conta dessas sociedades, né? Bom, só para a gente ter uma ideia, dessas 953 sociedades que não tinham personalidade jurídica, ou seja, que anualmente tinham que pedir a licença à delegacia de polícia, a gente consegue colocar, em média, eu não fiz uma análise profunda sobre isso, né? Mas eu tive contando que isso dá muito trabalho, então, como a professora colocou, ter alguém específico para fazer isso seria ótimo, né? Mas eu fiz um levantamento, em média, dessas 953 que não tinham personalidade jurídica, ou seja, não tinham dinheiro suficiente para ter a personalidade jurídica, 700 estavam localizadas no subúrbio da cidade, né? As outras restantes estavam localizadas na região central, que embora tivesse sido, depois da reforma Pereira Passo, um espaço compreendido como um espaço de circulação, ainda tinha muitas sociedades dançantes no centro da cidade, e outras nos bairros proletários da Zona Sul, né? Isso é importante destacar, porque a Zona Sul ela também tinha sociedades dançantes de classe menos abastadas, contudo, em bairros específicos, né? Como Jardim Botânico e Freguesia da Gávea, que eram bairros operários, né? Que tinham suas fábricas, e acaba, de certa forma, até um pouco do pensamento fabril daquele período, criar a sociedade na tentativa de regulamentação dos hábitos dos operários, né? Então, a sociedade dançante, recreativas e esportivas acabavam tendo essa penetrabilidade também na fábrica. Só para a gente entender entender um pouco do cenário, né, dessas sociedades dançantes suburbanas, né? Eram compostas por negros, né, brancos pobres e operários, né? Ou seja, tinha sentidos e significados completamente distintos daqueles das grandes sociedades, por exemplo, das carnavalescas, daquelas três grandes sociedades como as tenentes, democráticos, neafenianos, né? Feniciano, isso. Então, completamente diferente, né? Então, havia uma tentativa de definição de hábitos, contudo, nas classes populares, as sociedades dançantes tinham sentido e significado distinto, inclusive na sua forma de dançar. Principalmente na sua forma de dançar, onde os corpos se tocavam muito mais do que nas outras sociedades. Bom, todavia, né, por mais geral que fosse esse crescimento progressivo em número, sistematização e importância no cotidiano popular, a relação estabelecida pelos grêmios e pelas sociedades dançantes e o modo como eram simbolicamente apropriados por essas classes, notadamente os clubes da Zona Sul, eram distintos daqueles da zona suburbana, né? Por exemplo, os clubes da Zona Sul, compostos por membros da elite, né, que atraíam não só membros da aristocracia, mas também comerciantes e estrangeiros ligados a órgãos diplomáticos, tinham na sociedade dançante outros significados, né, como estabelecer relações de poder, aulas de etiqueta, um espaço de negociatas, inclusive também negociando não somente perspectivas comerciais, como a própria condição de casamento para as mulheres, né? Negociando estabelecendo relações na tentativa de casar suas filhas, né? Porque aquilo ali era um espaço que muito mais de diferenciação do que de lazer.
Era assim, eu posso estar nessa sociedade e o outro não pode. Se você está dentro dessa sociedade, automaticamente passa o pressuposto que nós temos a mesma condição e as mesmas redes de sociabilidade, né? Completamente diferente da ideia dos subúrbios, né? Então, sociedades como a sociedade de recreação, sociedade de amizade, né? Que eram sociedades muito importantes no meado do século XIX, né? Entre as elites, tinha uma substância diferente daquelas do subúrbio, né? Só para a gente ter ideia, né? O historiador Vitor Mello, ele diz que saber dançar nessa sociedade, né, passava a ser uma necessidade, né? Contudo, não valia qualquer dança, mas estilos considerados civilizados, né? Aí a gente pergunta, o que seria o estilo civilizado, né? Nada que se confundisse com as práticas populares, pela razão pela qual necessário aprender a forma correta de bailar. E qual seria a forma correta de bailar? Qualquer coisa que não se aproximasse, né, do samba, do machixe, das atividades que depois se debruçaram as classes populares, né? Então, daí a gente consegue ter uma redefinição específica e social do que eram, de formas completamente opostas, para que servia uma sociedade e para que servia a sociedade do subúrbio, né? Em contraste, né, os clubes suburbanos apresentavam existência de contextos sociais completamente distintos, né? Por quê? Como os não conseguiam também chegar aos clubes da região central, que também eram populares, e acabam criando nos seus bairros específicos. Só para a gente ter ideia, em Bangu, que é um pouco específico, o ponto específico da minha pesquisa, em 1910, ou seja, um bairro operário que não tinha nem... Bangu, se eu não me engano, a fábrica entra em 1894, em 1894 é criado o bairro, né? Então, em 1910, Bangu tinha 45 sociedades, né, divididas em dançantes, esportivas e recreativas. Agora, todas tinham bares e todas tinham esporte também, né? Então, a Prazer das Morenas, Flor da União, Flor da Lira, o Bangu Atlético Clube, né, o Esperança Atlético Clube, eles se confundiam, inclusive tinham campeonatos de futebol representado também pelas sociedades dançantes, né? Então, na verdade, a gente pode compreender, de certa forma, como sociedades recreativas, mas, claro, com suas especificidades, né? O Bangu Atlético Clube tinha seus bares, mas seu ponto primordial era o esporte, né? No caso, o futebol, o cricket, isso é muito engraçado, muito interessante. Havia cricket e tênis na inauguração do Bangu em 1904, né? E nas sociedades dançantes como Prazer da Morena, Flor da União, Flor da Lira, Pingas de Bangu, também tinham bares dançantes, mas também havia prática esportiva no interior desses clubes, né? E era muito comum ser sócios de vários clubes nesse período, né? Bom, a gente consegue ter uma explícita redefinição, né? Contudo, né, estivesse baseado em uma lógica espacial, é importante salientar que as contradições se estendiam por todo o território, ou seja, não era apenas os clubes populares não estavam circunscritos aos bairros suburbanos, como eu disse anteriormente, também estavam presentes nos bairros operários da Zona Sul, né? Então, inclusive, né, no bairro da Gávea, em Jardim Bocante, tinha muita sociedade. Bota aí facilmente umas 60. Tem uma pesquisa de uma menina que é até orientada pelo Leonardo Afonso de Miranda, né, que é um pesquisador muito interessante no âmbito das sociedades dançantes, que vem, inclusive, trabalhando a ideia de como essas sociedades dançantes serviram como objeto de lutar por melhores condições de trabalho, inclusive sendo espaço de fomentação de greves, né? A Flor da União, que é uma sociedade dançante de Bangu, também foi um espaço de luta, né, na tentativa de melhores condições de trabalho na fábrica de Bangu, né? Bom, isso de certa forma mostra que tratava de desdobramento de uma estratificação social do espaço, que tinha na expansão da cultura popular uma posição política e simbólica. De um lado, festas tradicionalmente elegantes, né, que atraiu o que de mais fino possuía a sociedade carioca, na sua maioria localizada na Zona Sul. De outro, festas de rua, grêmio, suburbano e proletário, sem qualquer refinamento, onde predominava entre seus sócios e frequentadores negros, brancos pobres e mulatos.
Aí que tá. Um exemplo, para a gente só entender como isso realmente ela polarizado, né? Um exemplo dessa percepção associativa foi captada habilmente pelo Olavo Bilac, né? Uma crônica publicada no Rio de Janeiro, A Cidade que Dança, em 1906, na revista Cosmo, né? Eu vou ler um pouco essa crônica, claro, comentada nesse momento, para a gente ter ideia de como o Olavo Bilac ele faz essa estratificação explícita social dos clubes dançantes, né? Explicando a geografia da cidade, na verdade estabelecendo uma geografia que ele chama de geografia moral. Então, através dos clubes dançantes, ele faz um recorte sobre a moralidade da cidade. Bom, nós somos um povo que vive dançando, escreveu Olavo Bilac sob o pseudônimo de Fantasioso em crônica publicada na Cosmo em maio de 1906. No texto, o autor descreve uma cidade fragmentada, na qual passava a ser lida através dos corpos e do comprometimento de seus frequentadores. Foi através desses corpos dançantes que o cronista criou uma cartografia moral da cidade, tornando-os indicadores de cultura e pertencimento social. Pode passar o slide? Ainda que fizesse questão de afirmar que a dança sempre foi e sempre será um divertimento universal, Bilac deixava claro em sua geografia socio-racial a naturalidade dos bailados do bairro de Botafogo, em contraposição às danças executadas nos bairros suburbanos habitados por trabalhadores. Para o poeta, as manifestações corporais populares por meio de festas ou bares seriam uma preocupação característica da vida carioca. E por essa razão, tornava-se possível estudá-las e, principalmente, aí que está o problema, classificá-las, né, por ordem de bairro e das danças preferidas da população, a fim de estabelecer uma geografia moral da cidade. Ou seja, o Olavo Bilac dando perspectivas de moralidade, não somente presente nas práticas corporais, mas também estratificado por bairros, né? Assim, cada bairro teria sua própria dança, sendo esta dança uma fisionomia característica, rigorosa e inconfundível, né? Essa perspectiva se mostrava tão presente em sua análise ao ponto de afirmar que, mesmo sendo conduzido de olhos vendados para qualquer bairro da cidade, se retirada a venda, saberia identificar no ato o local em que se encontrava. Ou seja, Bilac era tão confiante nessa estratificação social que para ele poderia vendá-lo, né, e colocá-lo em qualquer bairro. Quando tirasse, ele olhando pela forma de dançar, saberia que bairro estava, né? Por essa razão, vamos acompanhar o cronista em seu passeio pelos bailados na cidade do Rio de Janeiro. Bom, ali nós temos o bairro de Botafogo, né? No primeiro ambiente, a dança é serena, majestosa, parecendo um ritual religioso. Amortalhados por casacas negras, os cavaleiros severos parecem sacerdotes, né? A dama, arrastando caudas de rainha, parece cumprir uma obrigação cultural. Neste lugar, os gestos são solenes e medidos. As mãos apenas se tocam e os pés arrastam-se sem barulho. Estamos no bairro de Botafogo, assegura-nos o autor. Então aqui é uma representação explícita do que ele considera civilizado. Então, bem vestidos, né? Um ar do snob, né? Pouco contato, né? Ou quase nenhum, apenas as mãos, né? E essa é a representação que ele tem, de certa forma, de civilidade, né? Então vamos lá. O segundo cenário, pode passar? O segundo cenário apresenta pequenas mudanças. Não há carros à porta, ou seja, já uma nova forma de se transportar, ou seja, de ir a esse baile, né? Como em Botafogo. Aqui, o bonde impera a democracia, já começando a dar novos status ao engenho velho, né? A penetrabilidade já do subúrbio, né? Além disso, não se avistam casacas ou caudas nos vestidos, né? A verdade, há smokings, uma espécie de transição entre a nobreza e a plebe. As damas têm a barra de saia curta e redonda, deixando liberdade para os volteios e as mesuras do par do que. A dança nada tem de cerimônia, é apenas prazer.
Os corpos ainda não se aproximam, mas no aperto de mão já há uma franqueza. Estamos na Tijuca, Andaraí, Engenho Velho, informa Bilac. É importante a gente situar que nesse recorte de bairros, né, havia o que o Lima Barreto, por exemplo, chama de aristocracia suburbana, né? Essa região de Tijuca, Andaraí, havia espaços específicos do proletário, principalmente essa parte aqui onde nós estamos, né, que é a antiga América Fabril, se eu não me engano, a fábrica Cruzeiro aqui do lado. Aqui seria um espaço proletário. Esse espaço apontado pelo Olavo Bilac não estaria enquadrado nesse espaço que nós estamos aqui. Tá? Aqui já seria um bairro proletário. Então ele já começa a dizer como é um pouco a dança completamente distinta daquela de Botafogo. Mas, assim, pode piorar, né? O outro cenário é bem distinto. Vamos ao Catumbi. Adeus às formalidades, né? Adeus às cerimônias. Tocam-se os corpos, enlaçam-se os braços, aproximam-se as faces. A música chega aos ouvidos do casal como um eco longínquo da harmonia do céu. A valsa torna-se prazer, tomado de uma delícia de momento. Ou seja, ali ele já começa a ter a aproximação dos corpos, já dizendo que conforme vai passando os bairros, chegando ao subúrbio, a formalidade vai se acabando, porque é um pouco daquela ideia, daquela expressão que nós temos, a moda bongo, ou seja, vai acabando com qualquer tipo de formalidade quando chega nos subúrbios, né? E a gente vai percebendo que o traje vai se descaracterizando do que ele considerava civilizado, e principalmente as práticas corporais colocadas por esses indivíduos, né? Mas saiamos. Vamos à cidade nova, o reino do machixe. Aqui os corpos não apenas se tocam, eles colam-se, né? As mãos dela pesam sobre o ombro dele como um estojo apertado que anseia a cintura dela, ou seja, já tem um toque na cintura, né? As faces ficam em êxtase, com um sorriso nos lábios. Os dois parecem na mesma árvore, dos galhos, no mesmo galho dos frutos, né? Então aqui já há uma explícita demonstração do que seria as práticas corporais suburbanas, né? Então ali o sujeito bem agarrado à dama, né? Mostrando um pouco do que a gente tem hoje, sobre o que a gente tem de hoje, um pouco sobre dança da cultura popular. Mas vamos ao bairro da Saúde, né? Para Bilac, nos bairros pobres, a dança é uma fusão de danças, ou seja, é samba, uma mistura de jongo e dos batuques africanos, da cana verde dos portugueses e da poracé dos índios, né? Uma metáfora da nossa formação, o autor prosseguia, ou seja, as três raças fundem-se no samba, como um caldinho, né? O samba desaparecia os conflitos de raças. Nele se observa o ódio da cor, né? Nele se absorve o ódio da cor. O samba é, se me permite a expressão, uma espécie de bule. Olha o que o Olavo Bilac fala, né? É uma espécie de bule, onde entram separados o café escuro e o leite claro, e de onde jorra o homogêneo harmônico híbrido café com leite. Escrevia o literário em alusão às danças realizadas nos bairros pobres da cidade. Bom, é de suma importância a gente entender por que o Olavo Bilac pensava dessa forma quando se referia aos bairros pobres da cidade. Como eu disse anteriormente, ele era um grande entusiasta da modernidade, né? Então, essas práticas do colar, de tocar qualquer coisa, dançar e não ter essas formalidades, ia em desencontro do que ele pensava de ser uma sociedade moderna, né? E por conta disso, a grande imprensa carioca acaba criando uma série de estigmas e representações pejorativas para essas sociedades dançantes, né? Para nós termos ideias também, a festa da Penha, assim, corriqueiramente era alvo de denúncias e escorrações do Olavo Bilac. Assim, o Olavo Bilac deve ter na revista Cosmo, somente na revista Cosmo, umas 10, 12 crônicas falando mal e das barbaridades que ele acreditava ser a festa da Penha. Porque a festa da Penha inicialmente é uma conotação religiosa muito intensa, mas com a penetrabilidade
dos negros e das classes populares por ela, acaba dando sentidos e significados muito distintos daquele que estava presente na sua criação. E principalmente a questão do samba, né? A questão do samba era muito presente na Festa da Penha, tanto se você pegar fotos, né, da Festa da Penha de 1902 até 20, você vai ver que havia um público negro muito intenso na Festa da Penha. Isso daí já dava tom de não civilidade, o que pretendia o Olavo Bilac. Só para a gente ter uma ideia de por que essas sociedades dançantes eram consideradas populares, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, Leonor, eu vou te passar, eu tenho muitos pedidos de licença, né, de sociedades dançantes e estatutos, né, do século da transição do 19 para o 20, eu vou disponibilizar para você, tá? E principalmente dos de Bangu. Então, de Bangu eu tenho quase todos. Eu vou chamar a atenção para vocês, no próximo slide, como apresentava o artigo 1, tá, do clube chamado Flor da União de Bangu. Então, ali, ó, é instituída uma associação com o título Grêmio Carnavalesco Flor da União, o qual pode pertencer todas as pessoas, desde que sejam dignas e honestas. Isso sempre estava presente nos estatutos, né? Sem distinção de nacionalidade, religiões, cor e etc. Gente, enquanto historiador, ver a ideia de cor presente no estatuto de uma sociedade significa que havia uma explícita discriminação dos negros na sociedade dançante. Se não houvesse, não teria por que colocar, especificando, né, esses elementos. Por quê? Tinham sociedades que não aceitavam, a sociedade germânica, por exemplo, somente alemães, né? A sociedade portuguesa, somente portugueses, né? O Rio Cricket, por exemplo, um clube de Niterói e o Paysandu também, somente ingleses, né? Então, as sociedades populares, as sociedades suburbanas, tinham uma penetrabilidade, uma aceitação no quadro de seus sócios muito maior, né? Eu vou só fazer o contraponto aqui rapidinho também, que o meu tempo está acabando, e fazer uma rápida leitura da crônica do Lima Barreto, que se chama Bailados Suburbanos, né? Na verdade o nome da crônica é assim mesmo, Bailados Suburbanos, que fala um pouco dos bailes do subúrbio, né? O Lima Barreto, ele inicialmente tem esse sentimento de nostalgia no subúrbio, ou seja, o sentimento de nostalgia no subúrbio em 1920, né? Que a crônica foi publicada em 1922 no periódico Gazeta de Notícias, né? Então, vou fazer a leitura aqui rapidinho, só para a gente situar e fazer um contraponto no final, porque o que é o baile suburbano, né? Numa perspectiva etnográfica, né? Suburbano, talvez Lima Barreto poderia ser considerado um grande antropólogo, né? Aos 7 dias de fevereiro de 1922, Lima Barreto desenhou com riqueza os detalhes e as nuances da vida divertida suburbana. No texto, o autor expõe uma região transformada por novos signos, que deixaria de lado, em sua opinião, alguns hábitos simples e ruralizados. Ou seja, o Lima Barreto já falando que o subúrbio já começa a se adequar àquelas práticas corporais consideradas burguesas, né? Bom, ao passar um mês em sua modesta residência, Lima Barreto pode acompanhar de perto todos os preparativos de uma festa suburbana, desde a matança de leitões, a entrada de caixas de doce, a ida dos assados à padaria, até o iniciar dos festejos, com algumas polcas, repignicados ou pianos, mas com nada que havia de próximo que ele entendia sobre festas do subúrbio, né? No entanto, como resolvera ter uma boa noite de descanso, deitou-se um pouco mais cedo, por volta das 9 horas. Às 2h30 da manhã, o autor teve seu sono interrompido, né? As polcas adoidadas e violentamente sincopadas ditavam o ritmo da festa, com pequenos intervalos de barcarolas, né, cantados em italiano, mantendo-se acordado até as 4 da manhã, quando finalmente acabou o baile. Ao amanhecer, levantou-se da cama e logo tomou seu café matinal com seus irmãos, e rapidamente perguntou à sua irmã, provocado pela sua monótona musicaria do baile da vizinhança: nos dias de hoje, presente, não se dançavam mais valsas?
mazurcas, quadrilhas ou quadras? Perguntava o Lima Barreto. Sem demora, a irmã respondeu que no dia de hoje havia um interesse por músicas apolcadas, né? Tocadas à la diable, né? Que servem para dançar o tango, foxtrot e ragtime. Surpreso, Barreto revelou que nunca ouvira tal coisa. Para o autor, o baile, não sei se era ou foi uma instituição nacional, mas tinha certeza que era profundamente carioca e especialmente suburbano. Então já o olhar do Lima Barreto já é uma contraposição da compreensão de Olavo Bilac sobre bairro. O Lima Barreto, inclusive, ele fala, isso vem um pouco do que a Leonor colocou, que a própria escolha da casa, né, por exemplo, tinha na capacidade da sala de visita o seu principal objetivo. Seu principal objetivo, pois serviria para a comemoração coreográfica das datas festivas da família. Ou seja, os construtores eles já sabiam que deveria construir uma casa tendo o espaço do salão amplo para caber, para ter o espaço da dança e também para colocar o piano. Ou seja, aquele pensamento que a própria professora colocou, isso realmente, de fato, se pensava construir uma casa pensando também no seu divertimento, né? Isso mostra, de certa forma, que a dança ela estava muito presente no cotidiano da população carioca, independente do seu recorte social, né? Já nas famílias verdadeiramente pobres, restava apenas se associar a algum clube, né? Isso porque os clubes suburbanos, com certeza, eram bem mais baratos, né, do que os clubes, ou até mesmo projetar uma casa dessas, né? Além do espaço físico, Lima Barreto continuava em seu passeio nostálgico, trazendo à tona lembrança dos festejos suburbanos de outrora. Para o autor, eram frequentes bailados nas familiares da região. Na verdade, o Barreto está falando sobre os bailados que tinham nas famílias suburbanas, né, que ele chamava de aristocracia suburbana, né? Barreto lembra de algumas figuras específicas do subúrbio, né? Inclusive é isso que eu estou pesquisando agora na minha tese, saber que de fato eram esses personagens, né? Entre eles havia uma moça gordinha, com 2 ou 3 filhos, que lhe davam um imenso trabalho para acomodar nos bondes. Chamavam-na de Santinha, que tinha uma notariedade digna de um poeta de amor ou de uma gatinha cinematográfica. Não era bonita, longe disso, revelava o autor. A sua aparência era de uma moça comum, das feições miúdas, sem grande relevo, cabelo abundantemente e sedoso. Tinha, porém, um traço próprio, pouco vulgar nas moças. Era estimada como discípula da ThyssenKrupp burguesa. A sua especialidade estava na valsa americana, que dançava como ninguém. Não desenhava em outras contradanças, mas a valsa era a sua especialidade. Dos 365 dias do ano, só nos dias de luto da Semana Santa e nos finados, não dançava, afirma Barreto. Em todos os outros mais, Santinha valsava até madrugada. Dizia a todos que, por tanto dançar, não tinha tempo de namorar. De fato, sempre requeixada para esta ou para aquela contradança, via tantos e tantos cavalheiros que acabavam não vendo nenhum, não firmando a fisionomia de nenhum. Ou seja, uma coisa interessante que o Lima Barreto coloca aqui, ou seja, não tem a erotização da dança, né? A Santinha era uma menina recatada que dançava, mas com vários pares, mas isso nem em nenhum momento é considerado algo vulgar ou que atinja diretamente a honra dela colocada ali, né? Apenas a dança. Isso está muito presente no discurso dos cronistas, dizendo que a dança era realmente algo familiar, né? Bom, de acordo com Barreto, os que viram dançar ainda falam dela até hoje, não escondem a profunda impressão que a moça ao valsar lhe causou. E quando hoje, por acaso, o encontro atrapalhada com os filhos, penso de mim para mim. Para que essa moça se casou tanto, né? Para que essa moça se cansou tanto. Chegou ao final ponto em que tantas outras chegam com muito menos esforço, conclui o autor. Na verdade, faz uma análise, né,
assim, porque ela bailou tanto e no final acabou como as outras moças qualquer, né? As outras moças, as demais moças casadas, com filho, né? Então ele, na verdade, ele traz uma lembrança nostálgica do que era a Santinha com a dança. Mas claro, se tem Santinha, tem também o par dela, né? O pedante masculino de Santinha era o seu Gastão. Para Lima Barreto, baile que não aparecia seu Gastão não merecia ser, não teria qualquer consideração. Só dançava de smoke e o resto do vestuário de acordo. Era um rapaz de boa altura, simpático, grande e de bastos bigodes, de uma delicadeza exagerada. A sua especialidade não era a valsa, era o pas de quê? Fazia cumprimentos solenes e dava os passos com a dignidade e convicção de um artista, né? Diferentemente dos rumos tomados por Santinha, seu Gastão ainda existe, né? E prosperou da vida. Hoje é rei suburbano do par de quê? É diretor-gerente de uma casa bancária, casado, tem filhos e mora na Conde de Bofim, numa vasta casa, mas raramente dá bailes. Ou seja, o Lima Barreto ele faz até uma certa contraposição de gêneros aqui, né? Como acabou, de certa forma, a Santinha e como acabou, de certa forma, o Gastão, que era a representação, talvez, masculina da Santinha, né? Só para a gente situar, né? O Lima Barreto ele coloca que esses bailes suburbanos eles sempre tiveram características próprias, né? E uma talvez pode ser corroborada com a gente, que a ideia do penetra, inclusive, né? A ideia do penetra estava e pelo menos a minha adolescente é muito presente nas festas familiares, né? Então daria festa, sempre tinham pessoas com representação para dar essas festas dançantes, mas ao mesmo tempo entraria o penetra, e nem sempre. Às vezes o Lima Barreto até coloca no texto aqui que às vezes o dono da festa, né, o anfitrião, não conhecia quase ninguém que participava do baile. Isso mostra, de certa forma, as características próprias e distintas que tinha um baile suburbano. Para finalizar, acho importante nós pensarmos a dança enquanto campo de suma importância na luta, né, por direitos, né, e por questões de alcançar certas práticas populares, né? Foi um campo de suma importância onde os suburbanos puderam se demonstrar enquanto sujeitos ativos dentro desse processo de reformulação dos hábitos da cidade carioca, né? E a dança está muito presente inicialmente dentro do campo da elite, mas com uma série de processos de ressignificações acaba caindo no gosto popular por conta dessas ressignificações que as classes populares acabam tendo pela dança. Acho que foi um pouco isso que eu quis mostrar. Tinha muita coisa aqui, já que minha pesquisa está muito voltada a Bangu, mas espero ter contribuído um pouco desse bate-papo e dizer que estou aprendendo muito aqui com os amigos e com vocês. Boa tarde, obrigado.